Meus alunos frequentemente me perguntam o seguinte: Leandro Twin, na hora de eu escolher uma academia, quais são as coisas de que eu devo tomar cuidado? Porque eu já escolhi a academia e me arrependi e não tinha pensado nisso. Tem mais coisa para pensar? Tem. Então eu deixei aqui os 9 itens mais importantes na hora de você escolher uma academia de musculação. Se você ver esses 9 itens, a chance de você errar é 0. Leandro Twin, que legal, você pensando, né, no nosso bem-estar, como eu posso contribuir um pouco para te ajudar também? Pessoal, tudo que eu peço é que você clique no gostei e se inscreva aqui no canal. Se você puder fazer essas duas coisas que você não gasta um centavo, você vai ajudar bastante. Item número 9 vai ser o horário de treinamento. Veja só, qual horário que você vai treinar? Eu vou treinar às 6 da tarde. Não vá fechar a academia meio-dia. Não, eu vou na hora do almoço, que eu já deixo tudo arrumadinho, e aí quando eu for treinar já está tudo certo. Não faça isso. Porque dependendo, algumas academias, claro, nós temos horários de picos que são mais ou menos gerais. Tá? Toda academia às 6 horas tende a ficar mais cheia do que meio-dia. Só que o que acontece é o seguinte, algumas academias têm trajetos específicos. E de repente é perto da saída do trabalho de muita gente, enquanto outra academia é numa área mais residencial. Então essa academia que está num lugar mais residencial, ela vai tender, por exemplo, meio-dia está mais vazio do que 6 da tarde, só que, por exemplo, 7 da noite pode estar mais cheio ainda. Por quê? Porque o pessoal chegou em casa, se trocou e foi. Uma academia que está no trajeto mais comercial, 6 horas da tarde tende a ter um pico maior do que, por exemplo, 7h30, porque o pessoal já sai do trabalho direto. Então, para que você não cometa esse erro, você não precisa ficar pensando, será que é residencial? Não, tranquilo. Vai no horário que você vai treinar. Eu vou treinar às 7 horas? Eu vou lá às 7 horas e eu vou observar. Item número 8. Então, continuando. Localização. Pessoal, não adianta a gente querer tratar as pessoas como robôs. A gente não é programado, né? Acordamos, programamos, vamos para a academia. Não. Tem que lembrar que às vezes a gente vai estar cansado. Tem que lembrar que às vezes vai chover. Tem que lembrar que quem vai de carro, às vezes o carro vai quebrar. Quando você vai analisar tudo isso e tratar pessoas como pessoas, você tem que se tratar como ser humano. E como ser humano, você não é igual todos os dias. Então, escolhe a localização da sua academia da forma mais prática possível. Sim, na minha visão, vale muito a pena, às vezes, sacrificar alguma coisinha. Leandrão, essa academia, o leg press dela não é tão bom igual da outra. Mas é só isso? Vale a pena você treinar mais perto da sua casa, numa academia que é mais simples de você chegar, do que você querer ir lá na casa do chapéu por causa de um leg press que pode ser substituído por outro exercício. Então, veja muito bem a localização do que vai ficar mais prático para você, porque isso você vai fazer todo dia, ou pelo menos 4, 5 dias na semana, 3 dias na semana que seja, mas você vai fazer isso frequente, você não vai uma vez por mês. Uma vez por mês a gente encara. Agora, todo dia a gente tem que ter uma coisa prática para que isso aumente a sustentabilidade dos nossos treinos. Número 7. Verifique, além do horário que você vai treinar, o horário de funcionamento da sua academia. Por que eu falo isso? Porque às vezes algumas pessoas vão sair mais tarde do trabalho. E aí tem uma academia que fecha meia-noite e outra que fecha 11 horas. E a pessoa vai ali na das 11. Só que aí o dia que ela sai mais tarde do trabalho, ela não consegue treinar. E se fosse a da meia-noite, daria. Então tenta ver uma academia que abrange mais tempo em funcionamento. Assim, um dia que acontecer alguma emergência, vou acordar mais cedo no outro dia. Vou acordar às 5 da manhã, ela abre às 5, vou treinar, não é todo dia que eu faço isso, mas ela está disponível. Então, veja se você consegue uma academia 24 horas, a qual seria o melhor dos cenários. Mas se não, veja uma que de repente ela abre bem cedinho, fecha mais tarde. Numa emergência, você vai trocar o horário de treino, você tem mais opções. Número 6, obviamente não podemos nos esquecer do preço. Então veja uma academia que caiba no seu bolso. De repente você vai pagar muito caro numa academia e que você vai usar aquele benefício, né, uma vez ou outra. Então acaba que não vale a pena. Pega uma mais baratinha, que, mas aqui não vai ter tal... Tudo bem, mas é metade do valor e isso vai te deixar o orçamento mais disponível para, de repente, você investir numa assessoria esportiva, num suplemento alimentar ou simplesmente na sua dieta. Simplesmente, né? Tipo, investe nisso ou nisso. A dieta se der só... Não, pessoal, sabe que é brincadeira. Investe na sua dieta em coisas... Ou assim, investe no final de semana, indo sim passear, viajar, enfim, né?
Veja uma academia que o preço caiba no seu bolso da melhor maneira possível. Veja se você não está pagando a mais de forma que não faz muito sentido. 5. Verifique os aparelhos das academias, tá? Verifique se eles são de qualidade e qual que é a melhor maneira de você verificar isso? Treinando. Visualmente pode enganar. Agora, você tem direito a ir ali e testar o aparelho. Deixa eu ver. Eu quero fazer esse pec deck. Pô, me doeu tudo as articulações. Vou fazer a extensora. Aparelho de má qualidade, uma academia que meu treino não vai render, não vai valer a pena. Na maioria das academias, eles oferecem para você uma aula experimental. Faça a aula experimental. Vai lá e nessa aula que você for fazer, esse treino que você for dar ali para testar, ver se você se adapta ao ambiente antes de se comprometer pelo menos um mês, você dá uma verificada nos aparelhos. Mesmo que você fale, não, vou treinar peito e tríceps hoje. Tá, mas vai ali e faz 3 repetições de uma cadeira extensora pesada para você testar e ver se é bacana, se aquilo adapta com a tua mecânica, se aquele aparelho é de boa qualidade. Porque o aparelho de má qualidade pode machucar as pessoas. Isso não é verdade. É verdade. Um aparelho ruim que você entra e te dói inteiro, sendo que você é bom e saudável, isso pode te gerar uma lesão. Isso é totalmente desinteressante. Número 4. Outras infraestruturas, como por exemplo aulas. Então vamos dizer, aqui tem artes marciais, natação, dança, ritmos, yoga, alongamentos. Beleza, verifique se tem isso, mas lembre-se sempre, verifique se você vai usar isso. Leandrão, essa academia aqui é R$300 e pelo que tem é muito barato. O que você vai fazer lá? 3 de 8 na rosca direta. Não, vai pagar? Não se faz isso. Então algumas academias oferecem grandes coisas para construir valor. Se você usa, tem valor para você. Se não, só tem valor no marketing. O que não tem nada de errado, tá? Posso fazer a minha academia como eu quiser. Quero oferecer muitos benefícios para os meus alunos cobrando o mesmo valor. Só que se você não utiliza, de repente não está compensando pagar tudo isso. Mas verifique. Eu adoro nadar. Eu já entendi, porque eu já pesquisei no teu canal que o melhor aeróbico para queima de gordura é o que eu mais gostar, já que todos vão gerar o mesmo gasto energético dados as circunstâncias que você colocou lá no vídeo. Sempre tiver uma dúvida, procura, Leandro Twin mais tema. E aí me compensa pra caramba, porque se eu vou pagar natação à parte, ou se eu for fazer um outro aeróbico, vou fazer esteira, mas eu não gosto, uma hora eu vou desistir. Então vale a pena eu pagar e fazer aqui sempre o meu cardiozinho na minha natação. Número 3, ar-condicionado. Tenho alunos no mundo inteiro. Em alguns locais do mundo é quente pra caramba, em algumas épocas é mais quente ainda. Então verifique se o ar-condicionado está presente na sua academia na região que você precisa. Às vezes a gente vai fechar a academia no frio. Leandrão, tudo que você falou bateu. Sim, aí quando vier 40 graus ela não tem ar-condicionado. Aí você fala, o Leandrão me enrolou, ele não falou isso aí. Então tá aqui, número 3, veja se tem ar-condicionado e se isso é necessário para o local que você está. Número 2, professor. Então, isso é um pouquinho mais difícil, né, de você conseguir diagnosticar de primeira, porque o professor vai mostrar o conhecimento dele no dia a dia. Mas tenta trocar uma ideia com o professor, vê se bate, se você simpatiza pelo menos com ele, porque ele vai elaborar os seus treinos e isso requer sinergia entre pessoas, conhecimento, atenção. E nós sabemos que existem professores horríveis e professores muito bons, assim como em qualquer profissão. Não estou atacando o colega para vender a minha assessoria esportiva, nada disso, não preciso disso na verdade. Felizmente hoje não preciso, mas a gente sabe que tem advogado bom, advogado ruim, médico bom e médico ruim, temos pedreiro bom, pedreiro ruim e assim sucessivamente, qualquer profissão. Então verifique a qualidade do seu professor se você depende dele, obviamente. E o número 1, que eu acho que é uma coisa que o pessoal às vezes não costuma olhar, é o público. Então não adianta tudo isso bater e você se sentir mal dentro do lugar, com pessoas que pela presença dela te causam mal. Não é? O cara não está me xingando, não está me agredindo, não está fazendo nada, não está me olhando feio. Sim, mas você entra ali e sei lá, as pessoas não se cumprimentam. Isso acontece muito em academia de grande rede, tá? Então, academia de grande rede, as pessoas se cumprimentam menos, é uma coisa mais, né, cada um na sua. Academias de bairro já são uma coisa assim mais calorosas, né? O pessoal, e aí, legal, beleza? Talvez isso importe para você, talvez não importe, perfeito? Talvez você prefira academias onde não quero que ninguém me cumprimente, não quero falar com ninguém, quero colocar o meu fone, eu quero só treinar. Sai, pode ser uma coisa tua, mas pode ser que você vai ali para você ter um momento de conversar alguma coisinha depois do treino ou antes do treino, ou
com pequenas palavras durante, simplesmente uma piadinha, alguma coisa bacana para você tornar aquilo ali uma estimulação positiva do teu corpo, mas não só físico, mental e social também. Então veja qual é que é a tua e veja se o público atende. Caramba, Leandrão, que legal! Agora eu sei escolher uma academia. Mas sabe de uma coisa? Eu comecei a dar uma percebida de que a melhor academia para mim é a academia em casa. Pois bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu ensinei como você monta uma academia residencial, perfeito, com barra, halter, anilha, caneleira, banco, tudo certinho, com R$1.000. Não, isso não tem como. Estou te dizendo que tem. Tá nesse vídeo aqui, ó, eu montei junto com você. Dá uma olhadinha se você quiser montar na sua casa.